Ótima contratação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Diretoria do Goiás acerta a contratação do Rafael Guzzo, ele que é brasileiro, porém naturalizado português, começou ainda nas categorias de base do Benfica. Quero trazer aqui os detalhes sobre esse jogador. Será que ele atua como um segundo homem no meio de campo ou um camisa 10? Ou na ponta esquerda? Essa é a função também que ele já fez no futebol espanhol. Quais são as suas principais características? É um meia que, digamos, com maior intensidade ou aquele clássico camisa 10? Ou pode fazer os dois juntos? Também sobre a sua carreira, o histórico recente, outras propostas que ele acabou recusando para chegar aqui até o Goiás, até quando vai o seu vínculo. Quero trazer aqui uma excelente contratação. Que pena que não chegou no começo do ano, né? Mas enfim, pelo menos a diretoria dando passos importantes. Pelo menos demonstrando um sinal que quer algo maior nessa Série A do Brasileirão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Lembrando que temos pelo menos 2 vídeos diários aqui no canal. Essa notícia que surgiu ontem ainda na parte da tarde, se eu gravasse ia ficar aquela correria maluca, né? Então eu resolvi gravar hoje um pouco mais de calma e estudo aqui também sobre esse novo meio-campista. O apoiador do canal é a Zapay para facilitar a sua vida. Para você pagar, por exemplo, as suas multas de trânsito, IPVA, licenciamento, você pode consultar gratuitamente. Se tem alguma dívida em aberto, só indo pelo aplicativo ou pelo site da Zapay. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você consulta a placa do seu carro ou também da sua moto e lá verifica qualquer dívida que você tenha em aberto. Tendo uma dívida e querendo fazer o seu pagamento, pode utilizar essa mega oportunidade. Utilizando o cupom GOIAS25, você garante 25% de desconto no valor das suas taxas, um mega benefício e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes sem juros. A Zapay é essa empresa muito séria, muito dedicada no mercado brasileiro. Vou deixar mais informações aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do site, do aplicativo e também do Instagram. O link também você encontra no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a mais nova contratação do Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro, que é o meio-campista, o Rafael Guzzo. Ele que é brasileiro, natural de São Paulo, porém naturalizado português. Começou ainda nas categorias de base do juvenis ali do Benfica, sub-11, sub-12, enfim, uma categoria de base completa, naturalizado português, com passagens também pela seleção portuguesa. Ali inclusive jogou o Mundial sub-20 na temporada de 2015 e atualmente estava defendendo o Vizela na primeira divisão portuguesa. Foram 35 jogos, sendo 32 deles como titular. Marcou 3 gols e também deu 2 assistências para os seus companheiros. Sobre as suas características, é um cara realmente muito versátil. E assim, é uma baita contratação por parte da diretoria do Goiás. Pode chegar e não dar certo, a mesma coisa que eu falei do Armando Evangelista. É normal do futebol e até qualquer coisa que a gente faça na vida, né? Às vezes você quer uma coisa que é mais cara e compra a mais cara possível e vai lá e não funciona. É normal, isso faz parte das coisas aleatórias que podem vir a acontecer. Mas é algo que a gente precisa sim elogiar a diretoria do Goiás nesse aspecto. A busca pelo comandante diferente, o Armando Evangelista, e consequentemente as suas indicações, fazendo essa contratação, obviamente um claro pedido do treinador português, o Rafael Guzzo, que nesta última temporada, um cara bastante versátil. Vou deixar aqui para vocês também o seu mapa de movimentação na disputa da primeira divisão do Campeonato Português, titular absoluto pelo Vizela, que conseguiu pelo 3º ano consecutivo, né, a permanência na primeira divisão portuguesa. 1,78 m de altura, 28 anos, ele que é destro. Dá para dizer que nessa atual temporada, ele jogou mais como um segundo ou um terceiro homem no meio de campo. Ele pode fazer as duas funções. Inclusive, eu vi uma entrevista interessante dele aqui no YouTube, pela emissora Sport TV, lá de Portugal. Também convido você a conhecer esse canal, a entrevista muito bacana do Rafael. Ele comentou o seguinte: quando surgiu nas categorias de base do Benfica, era um meia que chegava mais à frente, às vezes também fazendo mais uma função pelas beiradas. Jogou como quase um ponta esquerda no Reus FC, esse clube da 2ª divisão da Espanha, ali em meados de 2017, 2016. Vou deixar aqui para vocês também o seu mapa de movimentação lá no futebol espanhol. Então já deixei o mapa em Portugal, ele fazendo essa função como um médio meio-campista, né? Um segundo homem, às vezes aparecendo como um camisa 10 também. Ele até comentou sobre essa situação, que quando tinha, por exemplo, um jogo, começava mais atrás, com aquela intensidade, pisando na área adversária e também ajudando na parte defensiva. Nos minutos finais, ali para o segundo tempo, aquela reta final
e ele já tendo um cartão amarelo, em outras partidas ele mudava o seu posicionamento, saía de um segundo ou terceiro homem do meio de campo e ia para fazer essa função mais de criação, como um camisa 10, para evitar, por exemplo, combates, enfim, uma chance de ser expulso. Então essa variação dentro de campo, né? Dentro da mesma partida. Lá em Portugal eles dizem o camisa 6 é como se fosse um segundo volante, né? Diferentemente do Brasil, que o camisa 6 é o lateral esquerdo, né? Ele seria como se fosse a função de um camisa 8 aqui no futebol brasileiro, e ter um cartão amarelo jogava um pouco mais avançado para evitar ali algum tipo de expulsão, enfim, aquela dedicação física também, e ele tem essa boa qualidade no passe, no toque, jogando mais avançado, conseguia contribuir também nos minutos finais. Outro ponto, eu falei dessa passagem dele lá no futebol espanhol, tem uma outra entrevista onde ele fala que se arrepende de ter ido para a Espanha, não na parte da vida, enfim, conseguiu aprender muita coisa, mas no futebol. Ficou insatisfeito nesta questão de jogar mais pelos lados, ou seja, um jogador que tem essa preferência do meio de campo. Então, tanto na seleção portuguesa, onde ele já fez alguns jogos ali como um meia-direita, um meia-esquerda, também em Portugal, tanto é que na seleção portuguesa ele usava a camisa 7, né, do Cristiano Ronaldo, no sub-20, obviamente. E lá na Espanha disse que ficou insatisfeito com essa questão. Na parte extracampo também disse que exagerou muito nas noites, né? A gente dá para entender desse arrependimento dele no futebol espanhol, mas parece um cara bem sério, sensato, enfim, inteligente. Acho que tem tudo para dar certo aqui no Goiás, e já deixou claro que não gosta de jogar pelas beiradas. A tendência é que seja aquele cara para comandar o meio de campo. Dentro da carência do Goiás, de todas essas possibilidades, acredito que ele irá fazer o seguinte, e eu já começo a criar uma expectativa muito boa para esse meio de campo do Goiás. Não é impossível o Goiás jogar da seguinte forma: com o Luiz Oyama como um primeiro volante, o Morelli e o próprio Rafael Guzzo um pouco mais avançado, fazendo, por exemplo, a função que o Oyama fez no jogo de segunda-feira contra o Atlético Mineiro, ou seja, aquele jogador vindo de trás, quase como um camisa 10. Porém, além desses três, o Guilherme Marques pode sim ser o titular, ou seja, o meio de campo do Goiás com Oyama, Morelli, Rafael Guzzo e o Guilherme um pouco mais avançado, a qualidade realmente ficaria excepcional. Então, um cara que tem essa característica. É um segundo homem, um terceiro pode fazer essa função como um camisa 10, aparece bem dentro da grande área, tanto é que você pegar os gols dele, tem gol, por exemplo, batendo de fora da área, apesar, ele já até falou disso numa entrevista também ao pessoal lá do Sport TV de Portugal, que não tem muitos gols na carreira vindo de trás e batendo aquela pancada de fora da área, porém, tem gol dele de cabeça, por exemplo, um cruzamento dentro da grande área, ele tem 1,78 m de altura, tem gol entrando dentro da grande área, por exemplo, quase como um camisa 9, um segundo atacante vindo de trás, outras batidas também de longa distância, né? Apesar de ser um jogador com mais assistências do que propriamente gols marcados. Ele até comentou isso também, que é um jogador que às vezes toca demais a bola, às vezes poderia tentar uma jogada mais individual, um drible, uma finalização, mas ele disse que tem essa característica de pensar o jogo, distribuir bem os passes para os seus companheiros. Outra coisa também que eu observei lá na sua participação pelo Vizela, um cara que gosta de ter a bola nos pés, não é aquele volante que esconde do jogo, muito pelo contrário, tabelas rápidas, sabe? A bola vindo de trás ali da defesa, ele consegue girar bem de costas para a marcação, distribuir a jogada muito rápido e dar uma possibilidade mais ampla, né, para os seus companheiros um pouco mais à frente. Outro ponto também, algumas boas inversões de jogadas. Não é um jogador que pega na bola muito forte, por exemplo, como pancadas de longa distância ou mega lançamentos. Não tem essa característica, mas consegue ter a inteligência de cadenciar o jogo, parar, pensar e de maneira rápida definir a jogada. Realmente uma inteligência espetacular. Dá até prazer de ver o vídeo do cara jogando, né? Aqueles passes rápidos, enfim, uma inteligência que é para poucos no futebol moderno. Outra questão, os seus passes curtos, acho que é o principal, já até mencionei isso, né? Ele é bom sim em lançamentos? Sim, bate na bola com relativa qualidade, mas os passes mais próximos ali dos seus companheiros é onde ele tem essa maior inteligência. Não é um jogador, por exemplo, um volantão de marcação que vai retomar a bola 10, 15 vezes no campeonato, não é isso, um cara que fica ali para ajudar na marcação, mas sim dá aquele combate mais pesado, sabe? Até mesmo pelo porte físico, da sua característica de pensar o jogo, porém consegue contribuir dessa maneira também, o famoso box to box, área a área, né, que a gente fala no futebol atual. Não é um jogador muito rápido, por exemplo, de explosão ou de muito drible. Ele tem aquele drible mais ou menos como o Léo Senna, né, que ele fazia no Goiás.
aquele drible que é mais curto, com a bola no pé, um drible pensado, não aquela correria, aquele drible, um chapéu, algo espetacular assim, uma caneta, não é essa a característica dele. Um cara que consegue driblar bem a marcação, basicamente nos seus passes e também na visão de jogo. Gostei demais dessa contratação do Goiás, acho que tem tudo para dar certo na sequência do ano. Também vou deixar aqui o seu mapa de movimentação na outra temporada europeia, né? Vestindo a camisa do Vizela, a primeira participação dele na primeira divisão pelo Vizela. Pode observar que ele joga até um pouco mais pelo lado esquerdo, quase ele caindo como meia esquerda, um meia direita, pouco pisando dentro da grande área. Pode observar que ele pisa mais dentro da sua própria área do que propriamente do adversário. Pode deixar aqui embaixo a sua opinião nos comentários sobre essa nova contratação, as suas características de jogo e, como eu falei, o Armando Evangelista que gosta dessa intensidade pelo meio de campo, utilizando também muitos jogadores, preenchendo essa região central do gramado, acho que o Rafael Guzzo encaixa perfeitamente. E o meio de campo, desta forma que eu falei, com o Morelli melhorando nessa sua parte física, o Luiz Oyama, o Guzzo e o próprio Guilherme. E o Goiás poderia jogar, por exemplo, com todos esses jogadores, né? Já daria 4, então precisaria de mais 4 na defesa. E o goleiro, 5, 9, 10, 11, precisaria de mais 2, né? Poderia jogar, por exemplo, com esses 4, né? Morelli, Oyama, Guzzo e o Guilherme Marques. E lá na frente, por exemplo, o Alano e o João Magno. Pode ser uma alternativa. Ou o Anderson Oliveira na vaga de um dos outros volantes. Vai depender muito também das características, da forma física, né, de cada um dos jogadores. Lembrando que o Rafael já chega em Goiânia para acertar com o Goiás na próxima sexta-feira. Sobre a sua questão contratual, o jogador de 28 anos que chega, segundo o Globo Esporte, por empréstimo. Daqui a pouco explico mais sobre isso. Até o final do Campeonato Brasileiro, caso ele realize 60% dos jogos que restam para o Goiás como titular, daqui até o fim do Campeonato Brasileiro, e o Verdão permaneça na Série A do Brasileirão, ele terá o seu contrato renovado possivelmente até o final de 2024. Ou seja, se o Goiás permanecer na Série A e o Rafael Guzzo for titular em 60% das suas partidas, né, disponíveis obviamente para o Goiás nesse segundo semestre, ele terá o seu contrato renovado para o ano que vem. Por que eu falei que fiquei nessa dúvida? Ele teve o seu contrato terminado lá no Vizela, não rescindiu, não saiu obrigado, nada disso, é um dos maiores ídolos da história recente do Vizela, tanto é que ele ficou lá por 3 temporadas, né? Uma onde o Vizela consegue o acesso na segundona, o primeiro ano de volta à elite e o segundo agora fazendo uma temporada completa. Então assim, é um cara que saiu de bem, apenas encerrou o seu contrato, segundo o portal A Bola, não houve essa renovação. Então eu fiquei sem entender por que ele chegaria de empréstimo. Não é isso, tá? Pelo que eu consegui interpretar aqui das notícias, ele chega no Goiás com esse contrato até o final do ano, com a opção automática de renovação, caso atinja essas metas, 60% dos jogos disponíveis e também a permanência do Verdão para a Série A de 2024. Caso tenha um rebaixamento, o jogador queira continuar também, é algo que pode vir a acontecer. Outras especulações, depois que ele deixou o Vizela, lá em Portugal, o seu nome estava assim bem valorizado. Ele tinha uma proposta em mãos, segundo o portal A Bola, de 3 anos de duração do Marítimo de Portugal, esse clube tradicional também do futebol português. A questão é que o Marítimo caiu para a segundona agora, né? Lá em Portugal, uma forma até surpreendente, tinha esse contrato de 3 anos, porém, segundo o portal A Bola, a proposta financeira do Goiás foi melhor do que a do clube português e também outras especulações do futebol da Arábia Saudita. Aí o pessoal até brincando, né, falando que o cara nunca ia recusar a Arábia Saudita pelo Goiás. Vai depender. Porque a gente pode observar nesse movimento agora do mercado árabe, né, de contratação de grandes estrelas. Então, possivelmente, pode ter recebido uma proposta de uma segunda divisão, um clube menor do futebol local ali na Arábia Saudita, sem aquela injeção de grana absurda, né, como os sheiks árabes estão começando agora novamente para essa próxima temporada europeia. É diferente, tá? Então, pode sim o Goiás ter feito uma proposta maior. Não seria nenhuma surpresa do que um time da segunda divisão da Arábia, até porque, por exemplo, esse nome da equipe não foi revelado, né? Mas possivelmente não se trata daqueles com maior poder de investimento, até porque é um jogador, digamos, comum dentro do cenário europeu, já que os caras estão trazendo o Kanté, Benzema, enfim, o Mendy, né, goleiro ex-Chelsea, é um nível totalmente diferente. Só para comentar aqui rapidinho sobre a sua carreira, ele que começou nas categorias de base do Benfica, até mesmo se você pegar as entrevistas dele, ele fala como o sotaque, enfim, de Portugal, né, um português de Portugal. Não vi entrevistas dele, por exemplo, a veículos brasileiros, então não tem como de exemplificar. Ele vai muito jovem ainda para Portugal. Não sei se a família dele era de lá ou se mudou, né, por exemplo, para trabalhar ou algo nesse sentido. O fato é que ele começa ainda na equipe sub-11 de um time chamado Flaviense, lá em Portugal. Passa no Chaves, no sub-15 e no Benfica, quando faz também boas participações no sub-17 em 2012. Foram 7 gols em 19 jogos naquela ocasião. No Benfica B também foram 13 jogos em 2013 com um gol marcado,
passa novamente na equipe sub-19, no time B, e é emprestado ao Chaves de Portugal na temporada 14-15. Com bons números, né? Foram 37 atuações com 8 gols marcados naquela ocasião, na disputa da segunda divisão do futebol local. Em 2015-16, ele é emprestado novamente pelo Benfica ao Tondela de Portugal, desta vez na primeira divisão, somente 17 jogos com um gol marcado. Teve essa dificuldade. Volta para a equipe B do Benfica e tem o seu contrato terminado, né? Encerrou ali e acabou não renovando. Passa no Reus, esse clube da segunda divisão espanhola, 18 partidas com uma assistência na temporada 16-17. Na temporada seguinte, somente 9 jogos. Dá para dizer que é um dos únicos anos, né, que ele teve problema de lesão, com apenas uma assistência. Não foram boas as suas atuações. 2018-19 volta para Portugal, desta vez para o Famalicão, 14 partidas e um gol marcado. 2019-20, no Chaves também, em Portugal, 23 jogos com 2 bolas na rede. E 2021, onde até começa novamente no Chaves, naquela ocasião também foram 12 partidas, na disputa da segunda divisão portuguesa, até chegar no Vizela. No Vizela consegue recuperar, dar uma retomada na sua carreira, que vinha de números baixos, né? Ali na disputa da segunda divisão, ele consegue fazer uma boa temporada, inclusive conseguindo o acesso, com 15 partidas, 6 bolas na rede e 2 assistências para os seus companheiros. Tinha aquela expectativa, aquela dúvida, né? Será que ele continua para a primeira divisão europeia? E aconteceu isso, né? Em Portugal, no primeiro ano de volta ao Vizela, dá para dizer que foi também uma temporada interessante dele. 28 partidas pelo Vizela, com 2 gols marcados e 3 assistências. Esses os seus números na temporada 21-22, né? Quando o Vizela volta para a primeira divisão. Das suas 28 atuações, ele foi titular em 11 delas. Em Portugal, na primeira divisão, 24 jogos, somente 7 como titular. Ou seja, no primeiro ano tem essa dificuldade de adaptação. Foi mais reserva do que titular. Agora, em 2023, um cenário diferente, como falei para vocês, né? Dos 35 jogos dele da temporada europeia, 32 como titular, 3 gols e 2 assistências. Então, basicamente é isso, né? Um histórico geral aí da carreira do Rafael Guzo, luso brasileiro, né? Acho que é até comum a gente ver isso aqui também. Até deixei essa camisa aqui de Portugal. Acho que nesse vídeo a gente tem a permissão para deixar algo vermelho, né? Aqui no estúdio. Enfim, tomara que dê muito certo aqui no Goiás. Gostei dessa contratação. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual seria o seu meio de campo? Será que pode arriscar, por exemplo, colocar 2 pontas com mais 4 atacantes, ou com 4 meio-campistas, né? Com maior qualidade de jogo. Enfim, se o Goiás começasse o ano com esse elenco, né, com certeza estaria numa situação muito melhor. Mas enfim, melhor consertar agora. O Goiás não está tão distante assim para sair da zona de rebaixamento. A gente conseguir uma perspectiva melhor para o finalzinho do ano. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Outros vídeos relacionados que eu vou deixar aqui na tela final. Tem também o nosso canal de cortes, vai lá e se inscreva. É muito importante a gente ter um canal forte, reserva aqui no YouTube também. E o nosso apoiador do canal, a Zapay, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!